Você já parou para pensar que alguns filmes de terror escondem segredos ainda mais assustadores do que as próprias histórias que contam? E se eu dissesse que por trás de algumas das obras mais icônicas do cinema, existem relatos de tragédias, acidentes misteriosos, mortes inexplicáveis e até lendas de maldições que atravessam gerações? Hoje, você vai mergulhar em um universo sombrio, onde a ficção e a realidade se misturam de uma forma perturbadora. Prepare-se, porque depois desse vídeo, talvez você nunca mais veja esses filmes com os mesmos olhos. O terror sempre esteve presente na vida humana. Desde lendas contadas em volta de fogueiras até as grandes produções de Hollywood, ele desperta aquele frio na espinha que nos lembra de que somos vulneráveis. Mas alguns filmes ultrapassaram os limites do entretenimento. Eles tocaram algo profundo, algo que não deveria ter sido despertado. Um desses filmes é Psicose, Alfred Hitchcock. Lançado em 1960, ele mudou completamente a forma como o cinema de terror era visto. Imagine estar em uma sala de cinema, acreditando que a história vai girar em torno de uma personagem, e de repente, em poucos minutos, ela é brutalmente assassinada debaixo do chuveiro. Essa cena, que até hoje é lembrada, chocou plateias inteiras. Mas o que pouca gente sabe é o nível de obsessão de Hitchcock para manter o segredo do roteiro. Ele comprou todos os exemplares do livro em que a história foi baseada, proibiu entrevistas, espalhou desinformação na imprensa. Tudo para garantir que ninguém soubesse o que estava prestes a acontecer. E você sabia que o sangue escorrendo pelo ralo não era sangue de verdade? Era calda de chocolate. O preto e branco ajudava a ilusão a parecer ainda mais real. No entanto, o que realmente ficou na mente das pessoas foi o impacto psicológico. Muitos começaram a sentir medo de algo tão banal quanto tomar banho sozinhos. O terror havia invadido a intimidade da casa das pessoas. Mas se Psicose já parecia ousado, nada se compara ao que viria em 1973. O Exorcista não foi apenas um filme. Ele foi um fenômeno cultural, um choque coletivo. A história da jovem Regan, possuída por uma entidade demoníaca, gerou pânico em escala mundial. Mas os bastidores foram ainda mais perturbadores. Um incêndio misterioso destruiu parte do set de gravações. Vários membros da equipe sofreram acidentes inexplicáveis. 2 atores morreram em circunstâncias estranhas, logo após o término das filmagens. As exibições do filme se transformaram em verdadeiros espetáculos de horror. Pessoas desmaiavam, vomitavam e precisavam ser socorridas no meio da sessão. Algumas cidades tentaram proibir a exibição. E até hoje muitos acreditam que mexer com o tema da possessão atraiu uma energia sombria para o filme. O próprio padre chamado para abençoar as gravações relatou sentir uma presença estranha. E eu te pergunto, será que o exorcista apenas interpretou o mal? Ou será que de alguma forma ele o invocou? Anos depois, outro clássico surgiria, mas desta vez explorando o terror psicológico de forma brutal. O Iluminado, de Stanley Kubrick, lançado em 1980, não apenas contava a história de um homem enlouquecendo em um hotel isolado, mas transformava em realidade a experiência dos próprios atores. Shelley Duvall, que interpretava Wendy, foi submetida a um nível de estresse tão intenso que chegou a perder cabelo durante as filmagens. Kubrick repetia as cenas dezenas de vezes, até que ela estivesse emocionalmente destruída. E era exatamente isso que ele queria mostrar na tela. A cena em que Jack Nicholson arromba a porta com um machado se tornou lendária. Mas o que o público não vê é que aquela tensão era real. Com o tempo, teorias de conspiração começaram a surgir. Será que Kubrick escondeu mensagens secretas no filme? Será que o Iluminado é na verdade um código sobre a chegada do homem à lua? Seja como for, o hotel retratado no longa virou um ponto turístico macabro, onde muitos juram sentir presenças estranhas nos corredores. Agora imagine estar em 1968 e assistir a um filme em preto e branco chamado A Noite dos Mortos-Vivos. Naquele tempo, ninguém imaginava que George Romero estava prestes a criar um dos maiores marcos da cultura pop. Os zumbis modernos, com orçamento baixíssimo, atores desconhecidos e efeitos improvisados. Romero construiu uma atmosfera sufocante que marcou o cinema para sempre. Mas o detalhe mais impactante não estava apenas nos monstros, estava na escolha do protagonista. Em plena década de 60, quando os Estados Unidos ainda viviam tensões raciais, Romero escalou um ator negro, Dwayne Jones, para liderar a história. O final, onde seu personagem é morto por homens armados, foi interpretado como uma crítica direta ao racismo e à violência policial. E como se não bastasse, por um erro nos direitos autorais, o filme entrou em domínio público, o que fez Romero perder milhões.
Mas paradoxalmente foi isso que permitiu que a obra se espalhasse pelo mundo e se tornasse eterna. Alguns anos depois, em 1982, outro filme ganharia a fama de amaldiçoado: Poltergeist. A produção parecia comum, mais uma história sobre uma família atormentada por espíritos, mas os bastidores escondiam segredos macabros. Você sabia que em uma das cenas mais assustadoras, esqueletos reais foram usados? Isso mesmo, ossos humanos, porque eram mais baratos do que produzir réplicas. Pouco tempo após o lançamento, a atriz Dominique Dunn foi assassinada. Heather O'Rourke, a garotinha que protagonizava a frase "Eles estão aqui", morreu de forma trágica, anos depois. Outros atores também tiveram destinos perturbadores. Foi o suficiente para que surgisse a lenda da maldição Poltergeist. Hoje, muitos acreditam que brincar com forças sobrenaturais na ficção pode abrir portas para algo que não pode ser controlado. E para fechar essa jornada sombria, não podemos esquecer de Halloween, de 1978. John Carpenter, com quase nenhum orçamento, conseguiu criar um dos maiores ícones do cinema, Michael Myers. O assassino mascarado que persegue adolescentes virou sinônimo de medo. Mas você sabia que a máscara de Myers era na verdade uma máscara barata do Capitão Kirk, pintada de branco? O longa deu origem ao gênero slasher moderno, inspirando dezenas de cópias e franquias. Mas o que realmente assusta é como ele parece tão próximo da realidade. Após sua estreia, relatos de crimes e perseguições semelhantes começaram a surgir. Muitas pessoas acreditavam que o mal de Michael Myers não era apenas ficção, mas um reflexo de algo muito mais real. E assim, entre Psicose, O Exorcista, O Iluminado, A Noite dos Mortos-Vivos, Poltergeist e Halloween, percebemos algo em comum. Esses filmes não ficaram na história apenas porque assustaram plateias. Eles ficaram porque tocaram em medos verdadeiros, em tragédias reais, em segredos que nunca deveriam ter vindo à tona. O terror, no fim das contas, não é apenas entretenimento. Ele é um espelho sombrio da humanidade. Ele nos mostra aquilo que escondemos, aquilo que tememos, aquilo que tentamos esquecer. E talvez a verdadeira maldição desses clássicos seja justamente essa: eles nunca morrem, continuam vivos, geração após geração, assombrando não só nossas telas, mas também nossas mentes. Então eu te pergunto, qual desses filmes você teria coragem de assistir sozinho, no meio da noite, com as luzes apagadas, sabendo de tudo o que aconteceu por trás das câmeras?